E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um react de um vídeo do canal Pioneiro Oficial. Então, de novo, o Wemer, do canal Lampejos, está sendo comentado aí nos canais de Ex-Testemunhas de Jeová. Eu confesso que eu não assisti a todos os vídeos aqui em pauta de forma completa, eu assisti só parcialmente, mas pelo que eu vi eu já pude ter uma noção do que está sendo tratado. Então eu vou tocar aqui parte do vídeo para vocês verem, e depois eu vou tecer meus comentários. Talk Show Play, entrevista com ex-testemunha de Jeová. Por que eu apaguei a cara do cidadão? Porque é irrelevante, ninguém quer saber quem que é. O que importa tá aqui, ó. Esse título, ex-testemunha de Jeová. E ele sabe que esse título é o que importa, é tanto que ele não usa a nova profissão de fé dele. Vocês veem por aí, por exemplo, testemunha de Jeová se intitulando como ex-católico? Indo em lives como ex-católico? Indo em entrevistas como ex-evangélico? Não mesmo. Mas é conveniente para esse tipo de pessoa utilizar. E eu dou um doce para quem descobrir qual será o tema da live. É isso mesmo. Será justificar o motivo de ter sido expulso das testemunhas de Jeová. Gravem bem essa palavra, expulso. Porque dentro das testemunhas de Jeová, quem não se adequa às regras bíblicas, quem não se adequa aos padrões bíblicos, são expulsos. Isso mesmo, conforme a orientação de 1 Coríntios 5, do 9 ao 12. Aí, essa... Vou dar uma paradinha aqui, né? Faz tempo que ele não aparece aqui, o Emer faz tempo que não aparece, mas falou de ex-testemunha de Jeová, está falando de mim, porque eu sou ex-testemunha de Jeová. E o meu comentário é sobre essa pessoa que está falando. Eu não estou colocando, generalizando todos os irmãos testemunha de Jeová, porque eu sei que grande parte dos irmãos testemunha de Jeová não compactua com esse tipo de comentário dessa pessoa. Primeiro ponto, sempre que se fala de ex-testemunha de Jeová, este nobre, jovem, Wemer, sempre fala de uma forma pejorativa, de uma forma de menosprezar. Como ele falou aí, eu manchei aqui o rosto dele, porque é insignificante. É isso que ele age com as pessoas que saíram. São pessoas insignificantes. Significante é apenas membro do grupo. E eu estou falando isso porque eu sei que a grande maioria dos irmãos testemunha de Jeová não pensam dessa forma. Mas existem alguns que são seguidores de homens, não são seguidores da Bíblia, não são seguidores de Cristo, e são seguidores de homens. Eles seguem doutrinas humanas. E aí tratam pessoas que pensam diferente como insignificantes, irrelevantes, como eu costumo falar aqui, cavalo do cão, capiroto na terra, não presta para nada. É assim que se trata os ex-membros. Tá, gente, aqui já dá pra comentar então. Bom, em primeiro lugar, segundo o que eu entendo do Emer, eu analisei alguns vídeos dele e ele realmente fala com muita raiva, muito desprezo de ex-testemunhas de Jeová. E não só de ex-testemunhas de Jeová, ele fala com bastante desprezo de quem realmente acredita em outras doutrinas que a gente considera falsas, tais como a falsa doutrina da Trindade, a falsa doutrina da imortalidade da alma, do inferno de fogo, essas doutrinas que nós sabemos que não são bíblicas. Muitas pessoas acreditam nelas. E quando essas pessoas acreditam nessas doutrinas e tentam defender essas doutrinas usando a Bíblia, né? O Emer tem essa mania aí de tratar essas pessoas com bastante, a meu ver, tá? A meu ver, bastante arrogância. Então ele me soa uma pessoa bastante arrogante. Esta é a minha opinião. Eu não o conheço pessoalmente, mas isso é o que ele transmite através dos vídeos dele. Então, nesse ponto, eu concordo com a crítica feita aqui pelo canal Pioneiro Oficial. Só que, a partir do que eu ouvi em relação ao vídeo do Emer, eu acho que vocês entenderam mal as palavras dele. Eu não estou dizendo que ele está absolutamente certo em tudo que ele falou, mas eu acho que as palavras do Emer foram mal interpretadas. Eu estou falando exclusivamente do que ele falou neste vídeo. Se em outros vídeos o Emer falou outras coisas, eu não estou analisando essas outras coisas, tá bom? Então vou deixar isso bem claro. Eu estou me detendo exclusivamente a este conteúdo. Eu vou tocar de novo o que o Emer falou aqui e eu vou expressar a minha opinião sobre estas palavras que ele falou aqui. Talk Show Play, entrevista com ex-testemunha de Jeová. Por que eu apaguei a cara do cidadão? Porque é irrelevante, ninguém quer saber quem que é. O que importa tá aqui, ó. Esse título, ex-testemunha de Jeová. E ele sabe que esse título é o que importa, é tanto que ele não usa a nova profissão de fé dele. Vocês veem por aí, por exemplo, testemunhas de Jeová se intitulando como ex-católico? Indo em lives como ex-católico? Indo em entrevistas como ex-evangélico? Não mesmo. Tá, vocês me perdoem pelo que eu vou falar, eu vou ser mais apedrejado do que iraniana adúltera no que eu vou falar, mas o Emer está absolutamente certo no que ele está falando. Absolutamente certo no que ele está falando. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Ah, mas ele é arrogante? Não importa, ele está falando a verdade. O que o Emer está falando em relação ao vídeo que ele está analisando, e que eu estou analisando aqui também. Enfim, é uma análise um vídeo analisando um vídeo que foi uma análise de outro vídeo, enfim. Mas o que o Emer está falando aqui é absolutamente verdadeiro.
Ah, mas tu tá defendendo. Eu não tô defendendo ninguém. Eu estou dizendo que o que ele está falando é absolutamente correto. Isso ofende vocês? Então, meu amigo, olha no espelho e corrige os teus erros. Porque o que o Emer tá falando, não importa se o Emer é um cara legal, não importa se ele tem o espírito de um verdadeiro cristão. Ah, mas ele é a passapanista do corpo governante. Não importa. Eu tô analisando o que ele tá falando aqui. O que ele tá falando aqui é absolutamente verdadeiro. Por isso que eu não me identifico como ex-testemunha de Jeová. Eu não me identifico. Eu sou cristão e acabou. Eu faço as minhas críticas em relação à liderança das testemunhas de Jeová, seja o Betel do Brasil, seja o corpo governante, eu faço as minhas críticas, mas também sei reconhecer as coisas boas que existem nessa organização. Mas vocês não me veem dizendo que eu sou uma ex-testemunha de Jeová e tentando ganhar ibope com base nesse título. Eu não sou uma ex-testemunha de Jeová. Eu sou um cristão. Eu explico por que é que eu acordei em relação ao corpo governante. Porque a minha disputa é especificamente contra o corpo governante, não contra as testemunhas de Jeová. Tanto que a fé das testemunhas de Jeová, em essência, é a minha fé. Eu acredito na mesma coisa ou nas mesmas coisas que as testemunhas de Jeová acreditam. Com algumas exceções ali, algum detalhe aqui ou ali, e alguns detalhes são bastante relevantes, né, e tudo, mas em essência a fé é a mesma. Discordo bastante das questões organizacionais, mas eu posso dizer com franqueza que a fé das testemunhas de Jeová é a minha fé. Então, eu não vou para podcast, que nem essas pessoas vão, dizendo, ex-testemunha de Jeová conta por que largou da seita. Eu não faço isso. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer, eu tenho vergonha na cara. Então, o que o Emer tá falando tá certíssimo. Ah, mas ele é arrogante, ele é desrespeitoso. Não interessa. O que ele falou ali é a mais pura verdade. Ele tá corretíssimo no que ele apontou. Concordo eu com esse sorriso sarcástico dele, com esse deboche dele? Não concordo. Não acho que esse é o melhor caminho. Mas ele tá falando a verdade, gente. Se essas pessoas que são ex-testemunhas de Jeová acham que encontraram a luz, que são pessoas iluminadas, então que elas vão aos podcasts e falem da fé delas. Mas não, elas têm que ser intituladas ex-testemunhas de Jeová. Por quê? Sabe por quê? Exatamente o que o Emer falou. Porque sem esse título, elas não têm ibope. Por quê? Porque elas não têm nada teologicamente útil para acrescentar. E é disso que o Emer está falando. É nesse sentido que o Emer falou que essas pessoas são irrelevantes, ou seja, elas só têm alguma relevância para a mídia enquanto elas tiverem o título ou portarem em si mesmas o título de ex-testemunhas de Jeová. Aí elas são relevantes. Agora, para falar de uma boa fé, para falar da fé em Cristo, elas não fazem. É disso que o Emer está falando nesse vídeo. Se em outros vídeos ele falou outras coisas, aí eu não sei. Provavelmente falou besteira. Mas o que ele falou nesse vídeo tá certo. Tipo, cara, te move. Tipo, cara, anda pra frente, te mexe, cara. Tu é museu que vive de história? Parece o título do Inter no Brasileirão, né? Ah, porque o Inter ganhou 3 vezes o Brasileirão. Há 300 anos atrás. Não ganha mais nada agora. Tá vivendo do passado, cara? Te mexe, cara. Se encontrou algo melhor, vai pra frente. No meu canal eu teço críticas à organização, e eu acho que tecer tais críticas à organização é muito importante, mas eu apresento a solução. E eu faço tais críticas porque eu quero que a organização se renove, que ela puna os responsáveis pelos erros que ocorreram e que toda a organização se arrependa dos seus erros. Este é o meu propósito. Porque dentro das testemunhas de Jeová, quem não se adequa às regras bíblicas, quem não se adequa aos padrões bíblicos, são expulsos. Isso mesmo, conforme a orientação de 1 Coríntios 5, do 9 ao 12. Tá, e o Emer já começou a falar besteira. Tá, na organização das testemunhas de Jeová não é isso. Não é quem não se adequa às regras bíblicas, é quem não se adequa ao corpo governante. É bem diferente. Porque na primeira carta aos Coríntios, Paulo lista, no máximo ali umas 9, 10 personalidades que devem ser expulsas da congregação. Ele lista o fornicador, o adúltero, o ladrão, o beberrão e outros. Só que o corpo governante inventou 28 ou mais pecados de desassociação pelos quais as pessoas estavam sendo expulsas de forma arbitrária das congregações. O corpo governante inventou que nem mesmo um oi, um olá, um bom dia poderia ser dado a desassociados. Pessoas estão sendo, não sei se ainda estão, não sei como é que está agora, mas durante aí décadas, pessoas foram expulsas, removidas, desassociadas das testemunhas de Jeová por razões puramente arbitrárias. Os anciãos, quando eles vão analisar se uma pessoa vai continuar ou não na congregação, eles não analisam se a pessoa pecou ou não pecou.
Eles analisam se ela está obedecendo ao corpo governante ou não. Os anciãos nem olham para a Bíblia. Se você perguntar para um ancião quais são os pecados bíblicos que conduzem à desassociação, eles não sabem. Eles sabem o que disse o corpo governante. Eles vão abrir o livro que o corpo governante deu para eles, com a lista de pecados que o corpo governante deu, não a lista que Paulo deu, e eles vão desassociar as pessoas com base naquilo e às vezes nem com base nisso, porque os anciãos hoje são um bando de desqualificados. Eles não têm competência para lidar com questões judicativas. Eu falo isso da minha experiência que eu vi com os meus próprios olhos. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Há um tempo atrás eu tive uma conversa com um ancião que é amigo meu, tem a mente mais aberta, e ele é um ancião muito experiente e muito inteligente, um homem muito inteligente. Ele não sabia nenhuma das palavras gregas que Paulo usou em 1 Coríntios. E olha que ele é um dos mais qualificados que eu já vi. Ele não conhecia uma única palavra grega sequer usada por Paulo para descrever o tipo de pessoas ou o tipo de pessoa que deve ser expulsa da congregação. Ele não sabia nenhuma. Ele não sabia definir nenhuma das palavras. E ele é um dos anciãos mais competentes e instruídos que eu já conheci. Então essa história de que se não andar de acordo com a Bíblia vai cair fora, isso é bobagem. Se não andar de acordo com o que o corpo governante ensina para os anciãos. Só que isso o Emer não vai admitir. Então eu gostaria que você pensasse no seguinte: durante 60 anos, os anciãos não souberam abrir a Bíblia e ver na Bíblia que a Bíblia não condena o uso de barba. Os anciãos não foram competentes para nem mesmo isso, que é uma coisa muito simples. Você confiaria a decisão dos anciãos em relação a uma comissão judicativa? Peraí, raciocina o seguinte, gente. Durante décadas, os anciãos não tiveram a competência de abrir a Bíblia e entender que a Bíblia não condena cristão com barba. Eles não tiveram a competência para fazer isso. Mas, Emer, raciocina o seguinte. Agora você quer que eu acredite que os anciãos que não tiveram essa competência são plenamente competentes para avaliar questões de pecado grave como pornia, apostasia, heresia, promoção de seita, que são coisas bem mais difíceis do que a questão da barba? Você confiaria no cálculo matemático feito por uma criança que não sabe somar 2 mais 2? O sujeito ali fez a fórmula de Bhaskara, né? Olha, tem esse resultado aqui. Ah, quanto que é 2 mais 2? 200. Não sabe. Não sabe quanto é 2 mais 2, mas sabe fazer a fórmula de Bhaskara. Se você não é competente para resolver cálculos simples, que competência você teria para resolver cálculos complexos? Ou melhor, que confiança alguém poderia ter que você resolveria cálculos complexos? Entendeu o ponto? Então é isso aí, gente. Esse é o vídeo que a gente tem para hoje. Para essa semana aí, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima.